Gálatas capítulo 4, verso 1, Paulo diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então Paulo ilustra que ele vai usar esse momento do contexto da história, que uma família mais nobre, o filho que era herdeiro dos bens, nada diferenciava de um escravo, enquanto ele era ainda pequeno. Na sua infância, uma família mais nobre colocava um escravo para acompanhar aquela criança no seu desenvolvimento. Então Paulo está usando essa ilustração para demonstrar o tempo da dispensação da lei, mostrando que assim como o herdeiro, por mais que ele um dia vai herdar todas as coisas do seu pai, vai herdar a herança dos seus pais, enquanto ele é pequeno ainda, nada difere, porque naquele tempo, então, enquanto ele não fizesse 16 anos, aí aos 16 anos ele iria ser considerado ali como tendo responsabilidade diante do pai, podendo então exercer autoridade de alguma forma, ou melhor, as suas responsabilidades com os bens dos seus pais. Mas enquanto isso, ele era semelhante a um escravo, né? Não diferenciava. Tanto é que quando nós vemos a história de Davi, quando o grande profeta Samuel chega para ungir o novo rei, aonde Davi estava? Estava junto com as ovelhas, junto com os escravos, estava trabalhando. Porque até quando então a criança não se tornasse uma certa idade, lá para os 16 anos mais ou menos, não se diferenciava, ele andava com o escravo, ele era conduzido, acompanhado. Então Paulo ilustra dizendo que enquanto nós estamos debaixo da lei, enquanto nós seguimos preceitos da lei para alcançar a salvação, nós não estamos presos aos rudimentos do mundo, ao rudimento da lei, e não se tornamos, porque a lei não pode libertar, a lei não pode dar vida. Assim está todos aqueles que querem seguir a lei para serem salvos. E ele vai usar essa ilustração, vai usar também depois a ilustração de Sara e Agar, mostrando então de uma forma ali, mostrando que uma representa a lei, a outra representa a graça. E Paulo então vai usar essas ilustrações no capítulo 4. Então ele alicerça no fato de que uma família nobre, antiga, embora o menino filho do Senhor fosse o herdeiro em potencial de tudo, não desfrutava dessa exaltada posição de herdeiro. Vivia em estado de treinamento infantil sobre a educação e disciplina, estando sujeito à orientação de algum escravo. Assim somos nós debaixo da lei. Então, quando ele chegasse aos 16 anos, que tornava-se responsável diante do pai, e ali havia uma mudança. E também nós podemos perceber aqui um paradigma muito diferente do tempo de hoje na questão da criação dos filhos. No Salmo 127, deixa eu abrir um parênteses e sair um pouco do texto. O Salmo 127 fala para nós que, verso 3, vamos juntos? Herança do Senhor, o fruto, seu galardão. Verso 4, vamos juntos? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Verso 5, vamos juntos? Feliz. Olha o paradigma da antiguidade, de alguns séculos atrás, de alguns anos atrás, que podia dizer assim: os filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que se enche deles. Agora você vê uma família com 6, 7, 8, aí a pessoa fala assim: tudo isso de filho? Feliz? Hoje chamaria de feliz? Porque o nosso paradigma hoje é diferente. Porque pensava-se ter filhos, pois assim eles seriam o seu galardão. Em um confronto, o grande número de filhos seria uma vantagem. Ter muitos filhos naquela época, quando o inimigo ou ladrão vinha bater a porta, você ter um grande
um grande exército, um time de futebol, um time ali para te defender. Era vantagem. Hoje, principalmente com a melhora social que tivemos nos últimos anos, e isso nós podemos também usar como referência os países mais desenvolvidos. Apesar da nossa desigualdade ainda no nosso país, os pais não pensam mais os filhos como aqueles que vão ser o seu galardão, que vão ajudar dentro de casa, vão ajudar a família. Agora a mentalidade dos pais o que meu filho precisa? Quais as necessidades dele? Os pais hoje se tornaram refém dos filhos. Os pais hoje são aqueles que suprem, em vez de ser aqueles que estão sendo, já numa certa idade, ajudados, contribuindo no lar. Quantas vezes eu vejo pais que têm os seus bebês de 30, 40 anos, e que esses pais, já com uma certa idade, que precisavam de cuidados, precisavam de um tempo para si, acabam-se com esse paradigma moderno de achar que tem que suprir todas as necessidades dos seus filhos. Filho de 40 anos batendo na casa do pai para poder comer, porque se papai e mamãe não dá, não come. Filho de 40 anos trazendo o netinho para papai e mamãe dar de comida, fazer ninar, porque é responsabilidade da vovó e da vovó, porque o bebê não quer crescer para ser pai e mãe responsável dos seus filhos. Que mudança de paradigma que nós temos aqui, no tempo que estamos vivendo, aonde os filhos eram criados para ajudar dentro de casa, para contribuir, ser ali o galardão, ser parte da herança, mas agora uma geração de consumidores. Um filósofo mundano, no nosso tempo, diz que os filhos de hoje, o sucesso que eles estão alcançando, estão das suas costas para trás, porque são apenas os legados que o seu pai e a sua mãe está deixando. Porque é uma geração tão consumista, fraca, que não consegue nem mal se sobreviver se não tiver alguém pagando as contas por ele ou por ela. Uma mudança de paradigma. Talvez muitos tentem explicar o porquê isso está acontecendo. Alguns dizem que porque muitos de nós passamos necessidade quando éramos criança, sofremos, trabalhamos muito, alguns ali cortando cana, na roça, na enxada, debaixo de sol, de chuva, saindo de madrugada para poder ganhar o seu pão. E agora, quando olha para o bebezinho, já sente dó e diz: eu vou resolver isso, aquilo. É bem verdade que em 1 Timóteo 5:8, Paulo diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Mas entenda que Paulo, já idoso, escrevendo para um jovem pastor, que assim como ele deveria compreender a sua responsabilidade dentro de casa. Tanto é que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, um texto bastante duro, que diz assim, vamos juntos? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém também E como é difícil explicar isso para um pai e para uma mãe que tem um bebê de 40, 50 anos, que não quer sair de casa para trabalhar, sempre tem uma desculpa ou outra.
É difícil, pastor. Eu sei, imagino, posso imaginar a sua dor. Eu não estou aqui para te julgar também. Mas é uma mudança muito grande o paradigma cristão, um paradigma na qual muitos de nós fomos criados. Quantos de vocês, aos 20 anos, já estavam casados, já estavam morando na sua casa, estavam trabalhando, estudando e nunca morreu por isso? Construiu a sua família? Certa vez escutei um lema que os puritanos, quando criavam seus filhos, eles tinham 2 focos. O primeiro foco era a educação religiosa e o segundo, a educação profissional. Eles desde cedo ensinavam seus filhos nessas 2 áreas, na educação religiosa e na educação profissional. E a Bíblia nos ensina lá em Provérbios 22, 6, ensina, vamos juntos? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. É uma grande dificuldade hoje. Nós ouvimos ontem sobre a história da babá eletrônica. Hoje as crianças são entregues à criação pelos YouTubers, pelas redes sociais, e pouco se ouve do pai e da mãe. Eu fiz um treinamento há pouco tempo na área da psicologia sobre sexologia. E a moça nesse momento, quando é que nós ensinamos as crianças sobre sexo? E ela dizia, na literatura, até 10 anos atrás, se dizia assim, quando a criança começasse a perguntar. E ela quebrou um paradigma para mim, que eu também tinha esse pensamento. Ela disse, se você esperar hoje a criança perguntar, ela vai perguntar para a Alexa, não vai perguntar para você. Alexa, o que é sexo? Ou ela vai perguntar para o Google, não é? Vai perguntar para os YouTubers. E o que esses influenciadores têm ensinado seus filhos sobre a área da sexualidade? Então ensina a criança. Ensina a criança. A responsabilidade de quem é ensinar a criança? De quem? Principalmente dos pais. Principalmente. É bem verdade que hoje essa palavra está bem fragmentada na sociedade. Uma criança chegou para mim essa semana e disse, professor, vocês sabem que eu sou professor do ensino infantil. Professor, eu tenho 3 casas. Tenho 3 casas. Minha mãe vem me buscar na escola, eu fico na casa da minha mãe à tarde, à noite eu vou dormir na casa do meu pai, e no final de semana eu vou para a casa da minha avó. Tenho 3 casas. Aí eu pergunto, quem vai ensinar essa criança? Quem vai ensinar? Então ensina a criança. Principalmente os pais. E aí nós falamos de pais cristãos. E quando não há, e vemos uma fragmentação na sociedade, essa é toda a responsabilidade também da igreja. Nós, ensinar a criança. E ele diz, ensina a criança no caminho. E eu já falei sobre isso, que não é o caminho, ou em um caminho. Ele diz, ensina a criança no caminho. Isso significa que enquanto você está no caminho, junto nesse caminho que você está no caminho, você traz a criança para andar com você, para estar junto no caminho. E vai mostrando para ela o seu tempo de estudo da palavra de Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de testemunho, o seu tempo de louvor. Então, enquanto você está no caminho, aquela criança está junto com você. Mas infelizmente alguns estão no caminho. Aí chegam no caminho, chegam na igreja, largam a criança, entregam o celular, entregam o computador. E não podemos deixar à toa, mesmo que esteja na igreja. Ou entrega para a vovó, entrega para a vovó, para vovô. Ensina a criança no caminho.
Porque a criança é a herança, é o galardão. A verdade é que tem pais que não suportam os seus filhos. E quantas vezes nós ouvimos uma notícia essa semana, não sei quantos vocês ouviram, um pai assassinou uma criança, 2 meses. Vocês ouviram essa? 2 meses. É a sociedade que nós estamos vivendo. Só que eu e você precisamos buscar força que vem do alto e sermos transformados a cada dia em uma nova criatura, porque o nosso referencial não é o mundo, não são as coisas do mundo. O Senhor preparou e separou o remanescente, os eleitos, aqueles que vão permanecer para serem a luz do mundo e o sal da terra. Você não é o mundo, você não é todas as pessoas, a sua família é separada. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a sua casa é de Jesus. Não entregue a sua família, não entregue os seus filhos ao diabo. Então, quando ele ensina no caminho, 3 coisas aqui são importantes. A primeira é, dê exemplo. Exemplo. Se você está no caminho, junto com a pessoa no caminho, seja, qual que é o primeiro? Segunda coisa importante, exemplo. Está no caminho, o que você precisa ensinar? Por meio do seu exemplo. E a terceira coisa importante nesse texto é exemplo. 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 Se você quer ver uma família transformada, essa transformação tem que começar na sua vida. É fácil ser pai, mãe? Não, não é. É fácil educar? Não é. Aqui nesse tempo, uma família que tinha mais recurso, trazia para a criança para andar com um escravo. Então, primeiro, ensine a palavra. Ensine também uma profissão, o trabalho. O trabalho honesto é uma virtude de uma forma que glorifica a Deus. Porque mente vazia, não deixe suas crianças à toa. Não deixe suas crianças com a mente vazia. Cada vez mais os especialistas na criação de filhos têm sugerido envolver as crianças nas tarefas domésticas e nas responsabilidades da família desde cedo. Lavar uma louça não cai à mão de ninguém. Varrer um chão não vai quebrar a coluna de ninguém. Ai, mas coitadinha, acordou cedo, foi para a escola. Nem o prato consegue tirar do sofá. Vai, continua criando esse leãozinho dessa forma. Cada vez mais os especialistas na criação do filho têm sugerido envolver as crianças nas tarefas domésticas e nas responsabilidades da família desde cedo. Ensine a importância da diligência e da contribuição para o bem comum. Se tem 5 pessoas morando naquela casa, por que uma só é responsável por lavar a louça, fazer comida, trazer o dinheiro para dentro de casa? Se tem 5 pessoas morando numa casa, quantos são responsáveis pela casa? Quantos? Então, mulher, muito cuidado, você não é Mulher Maravilha, não. Essa jornada que você trabalha de manhã, trabalha à tarde, chega em casa, trabalha à noite, e o maridão chega em casa, vai para o sofá, beleza. Gente, esse paradigma não é cristão, não. Hã? Desse jeito não vão querer fazer o curso. Não vão querer fazer o marido irresistível. Pois é. Então, se tem 5 lá, quem é responsável? Desde cedo, coloque as crianças a parte da educação financeira.
Ensine, nós recebemos isso por mês, só temos isso para gastar, temos que investir nisso, temos que guardar para comprar nossa casa própria, para investir no nosso carro, para investir na sua profissão, para investir na sua educação, na sua saúde. Se são 3 ou 4, todo mundo tem que estar junto, gente. Senão a criança vai aprender como? Se não aprende no caminho, não é por meio do exemplo? Desde cedo precisa aprender, saber lidar com a finança. Saber que quando papai e mamãe recebem, devolve o dízimo. Por que devolve o dízimo? Não é? Horário, relógio. Nem entrei no texto. Os diáconos aqui, vamos para o momento da ceia. Verso 3 e 4, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou. Deus enviou. Nesse termo Deus enviou, nós temos aqui uma parte que várias doutrinas cristãs estão fundamentadas nessa ideia. Isso submete a preexistência de Jesus nos lugares celestiais, pois Deus enviou, então Jesus já existia. O próprio Jesus diz em João 17,5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então Cristo, Jesus, nós vemos aqui a sua pré-existência, nós vemos aqui a divindade de Jesus, nós vemos aqui também a sua missão. Deus enviou. Jesus não veio aqui para ser apenas um sábio, um mestre, um doutor. Jesus veio com uma missão, porque Deus enviou. E qual foi a missão que Jesus veio completar? A missão que ele veio realizar, que Deus enviou. João 3,16. Diz assim, vamos juntos? Porque Deus... Bem bonito agora, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus veio? Deus enviou o seu Filho, porque eu e você estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Jesus não veio apenas para ser um bom homem, um bom exemplo, um bom sábio, um bom mestre. Jesus veio com uma missão específica. Ele veio salvar aquele que tinha perdido. Ele veio nos resgatar da escravidão da lei. Ele veio nos libertar e nos dar vida. Jesus veio com uma missão. Verso 4 nos ensina que ele nascido da mulher, sobre a lei. E qual a importância disso? Como homem, Jesus satisfez as exigências da lei, e nenhum pecado foi encontrado nele em lugar nenhum. Então havia uma lei que diz que o salário do pecado é... sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então os animais antigamente eram mortos, sacrificados, para que através daquele sacrifício, daquele sangue... aquele que oferecia aquele animal pudesse de alguma forma ter os seus pecados perdoados. Mas Jesus então veio cumprir a lei. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que por meio do seu sacrifício, do seu sangue, porque ele não tinha pecado, ele viveu como homem, nascido de mulher, sobre a lei, e cumpriu a lei perfeitamente. Nenhum de nós conseguimos cumprir a lei como Jesus cumpriu. Mas ele, por não ter pecado, por não ter errado o alvo, por não ter cometido pecado, o seu sacrifício lá na cruz, ele assumiu, ele cumpriu com a lei, cumpriu com a maldição da lei. Ele se tornou maldito naquele madeiro. Ele que era inocente, ele que era justo, naquele madeiro ele estava se tornando, assumindo o meu e o seu pecado. Eu e você que merecíamos o inferno, merecíamos a morte,
Mas ali estava um homem justo, recebendo as chicotadas que merecíamos, recebendo aquela coroa de espinhos, sendo bofeteado, apanhando, sendo humilhado, escarnecido, as suas mãos foram furadas, os seus pés foram furados, e estava sendo erguido naquele madeiro, se tornando maldito por causa dos nossos pecados, um homem justo, um homem que não pecou, mas ele assumiu o pecado da humanidade, daqueles que creem nele, naqueles que vão por fé nele, e recebe o perdão, e recebe a vida eterna. Ei, preste atenção que Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Se você chegou aqui sobrecarregado, pesado, angustiado pelas bobagens que você fez no passado, deixa eu dizer uma coisa para você hoje, que nesta manhã, agora, por meio da sua fé, se você confiar a Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, este fardo do pecado Jesus vai tirar da sua vida e Ele vai te dar uma nova história. Jesus cumpriu a exigência da lei, assumiu a sua maldição, se tornando maldito naquele madeiro, cumpriu todo o sistema cerimonial, oferecendo-se como sacrifício vivo e perfeito a Deus. Verso de número 5 diz, com qual propósito? Gálatas 4, 5. Para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Assim como o herdeiro durante um tempo nada diferencia de um escravo, assim somos nós, até sermos resgatados e nos tornarmos filhos de Deus. E como um filho levava o selo de seu pai, Deus enviou a cada um de nós, filhos e filhas, um selo também. E diz o verso 6 e 7, e porque vós sois filhos, vamos juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus. Verso 7. De sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Apesar de nunca encontrarmos a palavra trindade para se referir a Deus na Bíblia, em vários textos a Bíblia faz referência a Deus como triuno, que representa a união de três em um, formando por três pessoas, mas um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós vemos os três. Deus, Pai, verso 4, enviou Deus Filho, verso 4, e que Deus Espírito Santo foi enviado aos nossos corações. A pergunta daquele jovem rico a Jesus, dizendo: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Sabes as leis? E ele disse: sei, cumpro desde a minha infância. E aí Jesus diz: falta mais uma coisa. Falta me seguir. Falta uma coisa, porque a lei não pode salvar. Então o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olhando para esse texto, nós vimos que a salvação, a nossa salvação, é obra do Pai, é obra do Filho e é obra do Espírito Santo. Como eu gostaria de ter tempo agora para falar um pouco mais sobre isso. Como o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Como é o Espírito Santo que nos capacita para que de alguma forma possamos ser regenerados em uma nova vida, para vivermos para a glória de Deus. Porque se você pensa que você vai ser crente porque você quer, pela força do seu braço, não é obra humana isso, gente. Viver a vida cristã não é obra humana. É obra do Pai, que nos elege, que envia o seu Filho. É obra do Filho, que cumpre o sacrifício pelos nossos pecados. É obra do Espírito Santo, que nos ilumina, nos regenera e nos santifica para vivermos para o louvor da glória de Deus. Logo, não devemos, Paulo diz em Efésios 4:30, não entristecer o Espírito de Deus,
Você que é crente, preste atenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque tem um que habita em você hoje, que ajuda você a clamar: Abba, Pai. Um que está aí dentro de você, que você reconhece que hoje você é filho de Deus. Que você sabe que você é salvo, não pela sua vontade, pelo seu querer, mas pela obra dele na sua vida. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque ele nos escolheu, ele nos separou. E se você está aqui hoje, é bem provável que o Espírito esteja batendo a sua porta. O Senhor Jesus esteja batendo a sua porta, a porta do seu coração, para derramar da sua presença. Eis que estou à porta e bato, diz o Apocalipse. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, nesta manhã, se você ainda não abriu a porta do seu coração para ele, deixe